na lei, uma estatal não dependente, não está dentro do orçamento fiscal, está dentro do orçamento de investimento, mas na prática não é sustentável. Ele tem uma sequência de prejuízos e aí o governo vai fazendo aportes, né? Então já tem, por exemplo, acordo do TCU para que o SERPRO retorne a ser uma estatal dependente, né? Então, quer dizer, aí no caso o Tribunal de Contas, fazendo uma análise dessas contas, ele pode dar essa recomendação. Tendo em vista que essa empresa não tem sustentabilidade, né? Então ela deixa de ser uma estatal não dependente, porque as suas receitas não garantem o seu funcionamento e ela passe a ser, de fato, uma estatal dependente, né? Então, aí é uma recomendação. O TCU faz isso lá, nós temos vários casos disso. Um caso que foi na imprensa o ano passado, que com certeza vocês tomaram conhecimento, que o governo Temer tentou vender a Casa da Moeda, vocês viram isso? Quando ele lançou, né, viu que não ia cumprir a meta do ano de 2017, aí lá em outubro tentou privatizar uma série de empresas, mais de 100 empresas. Levantou, gente que acredita que a União, nós temos participação em empresas, que às vezes é empresa pequenininha, que foi feita há 10, 15, 20, 30 anos atrás, né? Às vezes era uma dívida que essa empresa tinha com o governo, através de impostos, e acabou que o governo apropriou dessa empresa. Aí o governo Temer levantou tudo isso e botou a Casa da Moeda. A Casa da Moeda ela era sustentável e teve uma alteração na legislação que foi o seguinte: toda a garrafa, por exemplo, de bebida, né, vinho, aguardente, cerveja, e todo cigarro ele tem um selo, não sei se vocês já repararam. Aquele selo ele é dado pela Receita Federal. E quem faz aquele selo é a Casa da Moeda. E esse selo, a Casa da Moeda recebia uma receita, faturava contra a Receita Federal lá, né? Gerava uma receita para ela do serviço. E isso foi mudado, né? E deixou de ser, ela passou a prestar esse serviço, mas não como mais uma parte contratual, como ela é vinculada ao Ministério da Fazenda, e aí impactou drasticamente o seu resultado e ela começou a gerar prejuízo. E aí olharam isso e falaram, vamos privatizar, né? Eu falei, caramba, mas privatizar a Casa da Moeda? Então, assim, as coisas que a gente tem que tomar cuidado, né? A nossa moeda, ela representa os símbolos da nossa soberania nacional, né? Então, você privatiza isso, aí começa a ficar complicado. Então, esse é só o cuidado que tem que se dar quando você recomendar para, por exemplo, no caso, vai privatizar, vai ser dependente ou não dependente, porque às vezes ele exerce uma função de Estado que é muito importante, né? Mas foi muito bem colocado. Então, o caso do SERPRO, o TCU tem reportado que o Ministério da Fazenda reveja o modelo, ou que ele se torne uma empresa autossustentável, ou então que ele passe a ser uma estatal dependente, porque do jeito que está, não funciona. Ok? Muito bom. Então, a DMPL é obrigatória. Então, a integridade seria você poder olhar isso, né, para ver. Você pega, por exemplo, qual é o problema que você pode encontrar? Aqui nós estamos aqui com o pessoal do tribunal, né? Qual a análise que você tem que fazer quando você pega uma estatal não dependente, que está tendo prejuízo e está recebendo aporte constantemente do Estado? Porque o aporte do Estado não pode ser para custeio. Porque se o aporte do Estado é para custeio, aí a LRF já fala, pela LRF, ela já desenquadraria como estatal não dependente, passaria a ser dependente no próximo ano. A LRF prevê isso. Então, qual é a análise do auditor que tem que fazer? Receber um aporte. O aporte é a origem do recurso. Eu trazendo a baila de novo, né? Foi aplicado em quê? Foi aplicado em investimento? Se foi investimento, ok. Mas se foi para o custeio, aí está ferindo, né, o princípio da não dependência dela. O consórcio ele estaria mais como assim, um órgão. O consórcio ele é constituído, né? Ele não é uma entidade jurídica própria, não é? Então, assim, ele é mais assim, muito como um ente consolidador. Então, ele não entraria, assim, ele não é obrigado a fazer DMPL um consórcio. Só se for um consórcio de empresas, que pode ter, né? Vamos supor que nessa região aqui, a gente precisa fazer um grande investimento,
né, buscando o saneamento básico. Aí junta, por exemplo, a companhia aqui do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, e faça uma grande obra, que faça um consórcio entre elas. Aí esse consórcio, que são de empresas, ele sim. Mas o consórcio de prefeituras, aí não, ok? Então a DMPL evidencia. O que é evidenciar, gente? É divulgar, demonstrar, né? Evidencia a evolução do patrimônio líquido e, com isso, contribui para a elaboração do anexo de metas fiscais, quando esse anexo quer evidenciar a evolução do PL nos últimos 3 anos. Então, a LRF fala que aí, quando você vai mandar o seu projeto da lei orçamentária para o seu parlamento, né, quer seja a Câmara de Vereadores, quer seja a Assembleia do Estado ou o Congresso Nacional na União, nós temos que mandar um anexo de metas. E nesse anexo de metas, uma das coisas é um quadro que você coloca a evolução do patrimônio líquido nos últimos 3 anos. Antes da gente ter a DMPL, nós fazíamos isso lá, analisando razão contábil das contas do PL. Eu fiz isso lá nos anos 2000, lá no governo federal. Mas depois que nós começamos a ter a DMPL, bastou eu pegar a DMPL, a coluna de lucro ou prejuízo acumulado e levar lá para esse anexo. Então, com a DMPL, ela favorece, né, facilita gerar esse anexo, que é a evolução do patrimônio líquido nos 3 últimos anos, que deve integrar, né, o projeto da lei de diretriz orçamentária do ano, né, conforme a LRF. No setor privado, para as empresas privadas, né, passou a ser obrigatória para a resolução do Conselho Federal de Contabilidade 1185 em 2009. Até então ela era facultativa, já era prevista, mas não era obrigatório. O que era obrigatório era a LPA, a DLPA, que era a demonstração do lucro ou prejuízos acumulados, né? Mas aí depois o CPC cravou, né? E através do CPC 26, e a DMPL passou a ser obrigatória, porque ela é uma demonstração muito mais rica em informação do que a DLPA. Então, a definição da DMPL. Segundo a NBCASP, né, a Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, a DMPL é a demonstrativa que evidencia, divulga a movimentação havida em cada componente, em cada conta do patrimônio líquido, com a divulgação em separado dos efeitos das alterações nas políticas contábeis e de correções. Então, se teve ajuste anterior, você vai dar uma evidenciação específica para isso. As informações da MPL complementam o balanço patrimonial, né? É você abrir as contas do patrimônio líquido, e também a DVP, pois proporciona um conhecimento, né, detalhado das contas, dos saldos e da sua evolução. Então ela é obrigada só para as estatais dependentes e facultativa para os demais órgãos. O grande desafio da MPL, que eu gosto de falar, é a sua própria geração. Porque ela é um demonstrativo diferente dos outros. Porque ela não busca os só saldos das contas contábeis. Você vai ter que olhar por dentro. Então, por exemplo, tem uma empresa, ela recebe um aporte capital, né, o Estado transfere para ela um valor, né, para que ela faça alguma coisa. Esse dinheiro vai entrar onde? Vai entrar no caixa dela. Só que no caixa dessa empresa entra muita coisa. Entra depósito em calção, entra recurso de receita e vai entrar um recurso que é o aporte capital. Então eu vou ter que olhar toda a conta caixa e identificar qual é o lançamento que é específico do aporte capital. Entende isso? Eu não posso pegar, por exemplo, o saldo da conta caixa e trazer para a DMPL, porque não é toda a movimentação da conta caixa que é aporte capital, é um lançamento específico. Então eu vou ter que olhar lançamento a lançamento. Para isso eu tenho que fazer uma parametrização. No CIAF, gente, acredita, isso que eu vou falar aqui, o CIAF a gente só roda a DMPL uma vez por semana. A DMPL que nós temos no CIAF, ela foi feita no ano 2000. Ela foi a primeira ação que o Brasil fez no processo de convergência das normas internacionais. Que nós tínhamos um coordenador-geral nosso, que era o Sr. Exaltino, e ele participava, né, lá do FMI,
E lá nos anos, na gestão final do governo FHC, então, quando buscou alguns financiamentos, né, com alguns contratos com BIRD, uma das coisas que eles exigiram é que o Brasil começasse a adotar o processo da convergência. E aí a primeira coisa que se fez foi fazer a DMPL na União, né? Porque, gente, olha, toda vez que um país pede dinheiro emprestado para o BIRD ou para o BID, além de ter que pagar, tem uma série de cláusulas que ele coloca que a gente deve cumprir, né? Como assim, ó, faz aí um ajuste aí nas suas contas que eu te empresto o dinheiro, né? E aí uma das coisas foi que modernizasse a contabilidade pública brasileira. Isso lá já começou a apontar, na verdade, desde a década de 80, isso, né? Mas no CIAF, para gerar a DMPL, sabe o que o CIAF faz? O CIAF vê documento a documento. Ele tem um robozinho que entra dentro, olha o documento, vai lá no roteiro contábil, vê os lançamentos, aí tem uma conta do subgrupo 2.3, que são as contas do patrimônio líquido. Aí ele procura qual é a conta partida. É um robô. Achou, aí ele pega esse documento e leva para uma base para gerar DMPL. Quando não acha o documento, por exemplo, aí ele trava. E aí nós temos que entrar e analisar. E hoje a gente já tem proposta, eu fiz um reprojeto disso aí, que você não precisa, porque se a gente, na hora de fazer a rotina contábil, a gente parametrizar, não precisa o CIAF fazer todo esse trabalho. Gente, quando chega agora essa fase do ano, outubro, novembro, dezembro, para gerar a DMPL no CIAF é uma loucura, porque ele lê todos os documentos do CIAF, e são, gente, milhões de documentos dentro do CIAF. Todos os documentos, ele nem separa. Documento de pagamento, documento... Não, ele lê tudo. Então isso foi feito lá no ano 2000 e está rodando. Tem um custo operacional altíssimo. O esforço que o sistema faz... Tem dia, quando chegou ao final do ano, que para rodar a DMPL, a gente para o CIAF. Por exemplo, deu uma diferença. A gente está fechando o CIAF, final das vezes, fechou para fechar o CIAF. Deu uma diferença na DMPL. A gente tem que rodar ela durante o dia. Tem que parar o CIAF e só rodar ela. Porque o CIAF não aguenta rodar ela e fazer outra coisa. O tanto pesado é essa solução. Então, o grande desafio é a sua própria geração, tendo em vista que, para alimentá-la na parte das linhas, né, trabalha-se com os movimentos e não os saldos, né? E, para isso, precisa de uma boa sistematização de rotinas contábeis. Sistematizou na entrada, carimbou que essa rotina é aporte, pronto. O sistema vai e só pega ela. No conta-caixa vai pegar essa aqui, não vai pegar todas. Esse ingresso é um ingresso de aporte capital, é isso que eu tenho que carimbar. Os outros ingressos eu não vou ver. Outro desafio é desenvolver a cultura da análise desse demonstrativo, né? Não basta fazer o demonstrativo. Qual é a análise que eu posso fazer sobre ele? A gente vai pegar aqui o caso da União para a gente desenvolver um pouco sobre isso. O objetivo dela visa demonstrar a evolução do patrimônio líquido, conta a conta, fornecendo a movimentação ocorrida no período nas diversas contas contábeis que acompanham o PL. Ela indica o fluxo de uma conta para outra, porque, por exemplo, tem lançamentos que é só entre contas do PL. Então, por exemplo, quando faz um aporte de capital, isso fica como reserva de capital, como um AFAC. Quando a Assembleia aprova, você vai tirar da conta de reserva e vai aumentar a conta de capital. Então, é um movimento entre contas do próprio patrimônio líquido, né? Que aí você tem a origem e o acréscimo na outra conta, né? Além de evidenciar o seu saldo inicial e final. Essa é a estrutura dela, segundo o MCASP, né? É uma estrutura matricial. Matricial por quê? Nas colunas são as contas do subgrupo 2.3 do patrimônio líquido, lá do PECASP. Então, patrimônio social, capital social, vou falar sobre isso aqui. O AFAC, reserva de capital, ajuste e variação patrimonial, reserva de lucro, demais reservas, resultados acumulados e ações e cotas em tesouraria. Então, isso aqui, que são as colunas, são as contas do subgrupo patrimônio líquido. Para alimentar o saldo das colunas, saldo inicial e final, eu pego o saldo das contas. Tranquilo. O meu problema é aqui, ó. Porque teve ajuste esse anterior.
teve um lançamento e resultado acumulado de exercício anterior. Então, eu vou ter que identificá-lo. Aí que eu vou ter que mapear as rotinas, né? Então, a parte das colunas é o grupo 2.3 do patrimônio líquido e a parte das linhas são as mutações, né? A dificuldade está na parte das linhas. Se eu mapear e parametrizar os lançamentos que vai impactar essas linhas, resolveu o meu problema, né? Eu não preciso fazer todo esse trabalho que é feito lá no CIAF, né? Então, eu preciso parametrizar os lançamentos que vão impactar essa contrapartida. Então, todo lançamento que vai ter como contrapartida o grupo 2.3, eu tenho que mapear ele para trazer para cá. É um demonstrativo matricial, né? O segredo para se resolver o problema é mapear partindo da contrapartida do 2.3. Vai impactar o PL? Opa, eu já tenho que selecionar isso aí de alguma forma para levar para a minha DMPL. Se eu não mapear isso, eu vou ter que fazer igual o CIAF, olhar documento a documento, né? Então, estrutura matricial, colunas e linhas, né? É um demonstrativo bem diferente dos outros, porque os outros demonstrativos ele traz só colunas, né? Balanço patrimonial, conta caixa, o ano de 2018 comparando com o ano de 2017. Não, essa não, ele tem, nas colunas tem uma coisa, na linha outras coisas, né? Ok? Nas colunas, a posição de estoque é o saldo, né? E nas linhas, a posição de fluxo, a movimentação, que são as contrapartidas das contas do patrimônio líquido, né? Então, as linhas, eu vou lançar ajustes anteriores, transações de capital com sócios, né? Superávit ou déficit patrimonial, destinação dos resultados do exercício e outras mutações que impactam o patrimônio líquido da entidade, né? Então, as colunas são os subgrupos, que são esses, né? Então, essa parte é bem tranquila, não tem dificuldade, basta você ir lá no PECASP, no balancete, pegar o saldo inicial e final, você já tem aí a estrutura. Eu pego essas contas 2.3, cada uma delas, e abro uma coluna, saldo inicial e saldo final. Por exemplo, eu pego aqui, vou lá no balancete, saldo inicial, está lá no balancete, coloca aqui. Saldo final, coloca aqui. Se o saldo final for igual ao saldo inicial, então eu não vou preencher nada no meio. Agora, o que tiver diferente é onde eu vou ter que mapear para poder identificar aonde que foi o impacto que gerou a alteração no saldo aqui. E aí vou passar um pouquinho agora as definições. Isso aí eu trouxe lá do livro do Paulo Feijó, aquele Contabilidade Patrimonial, né? Ele está também no livro nosso aí, na página 211, né, do EDCASP. Falando um pouco sobre cada conta, só para a gente não ficar só na parte, vamos dizer assim, técnica da demonstração, mas dando mais conteúdo sobre a essência da coisa, né? Patrimônio social e capital social. Por que existem essas duas contas no PECASP? Capital social é a conta das empresas onde é registrado o capital que os acionistas investem na empresa. Capital social, conta para as empresas. No setor público, nós temos os órgãos. Por exemplo, a prefeitura, uma secretaria, o tribunal, são órgãos. Os órgãos não têm nem patrimônio nem capital. O resultado das suas operações fica como resultado acumulado. Porém, no setor público, nós temos as fundações, as autarquias, fundos e consórcios. Essas entidades, quando são criadas, é feito um aporte de recurso para a sua criação. E aí o MCASP fala que, assim como na empresa, o aporte para a criação da empresa deve ser registrado na conta capital social, os fundos, fundações, autarquias e consórcio, esses aportes têm que ser lançados na conta patrimônio social. Então, eu quero dizer para os senhores e para as senhoras que a conta patrimônio social no setor público para fundos, fundações, autarquias e consórcios está para o setor privado como a conta capital para as empresas. Lá na União, a gente não lançava assim. Só lançava na conta capital a parte das empresas e todo o resto ficava na conta resultado acumulado.
Então, quando a gente criava, por exemplo, um fundo que todo mundo, Fundo Soberano do Brasil, que foi extinto esse ano, né? O Fundo Soberano, quando foi criado, foi feito um aporte de 14 bilhões para a criação dele. Esse aporte que foi feito na época ficou lançado, entrou como uma VPA e foi para o resultado acumulado, como um superávit. E depois o fundo foi tendo as suas operações, receita e despesa. E depois, como que eu vou discernir e saber do resultado acumulado quanto que foi fruto das operações e quanto que foi fruto do aporte para a sua criação? Não tinha como saber. Aí foi quando primeiro surgiu isso no MCASP, né, nós estudamos isso e vimos a necessidade de diferenciar isso, e aí depois o TCU pegou o nosso trabalho e falou assim, você diferenciou, agora faça. E aí soltou um acordo nas contas do presidente presidente da República de 2016, que a gente pegue todos os fundos, fundações, autarquias e reclassifique os aportes que foram feitos para a sua criação ou os aportes que foram feitos para a sua modernização, tire da conta resultado acumulado e bote em patrimônio social. Qual é o problema? Os fundos novos, como é o Fundo Soberano, é fácil. Eu volto aí 5 anos, 10 anos, eu acho lá o lançamento. Mas imagina eu pegar uma universidade que foi criada há mais de 100 anos. Como que eu vou descobrir o aporte que foi feito lá no ano 1900, que tem a universidade que que tem mais de 100 anos, o aporte que foi feito para a criação dela, né? Então, nós estamos falando para o seguinte, a gente vai conseguir voltar até onde a gente tiver rastreabilidade, né? Mas tem coisas que a gente não vai conseguir. Aí a gente vai ter que depois construir um entendimento para isso, né? Teve, por exemplo, no governo do Lula, né? Ele pegou, nós tínhamos as escolas agrotécnicas, né? E criou os institutos. Isso foi feito lá em 2008, 2009. Então, no caso dos institutos federais, aqui nós temos um Instituto Federal aqui no Paraná, né? Nos institutos federais, quando eu dou aula para eles, eu falo isso para eles, olha, vocês podem utilizar a lei que criou o instituto, porque o instituto ele é fruto de uma fusão de escolas agrotécnicas, e aí você pode pegar essa lei de criação do instituto com o patrimônio da fusão das escolas agrotécnicas, e aí considerar isso como o patrimônio social de criação do instituto, porque você tem uma lei de criação. Mas as universidades que estão criadas aí há 100 e tantos anos, aí o negócio é mais complicado. Então, o que eu diria aqui para o jurisdicionado e também para os técnicos do tribunal? No caso de fundações e autarquias, observando o MCASP, os valores dos aportes para suas criações têm que estar lançados na conta patrimônio social. Hoje, isso deve estar lançado aqui em resultado acumulado. Ou seja, quando o Estado manda um recurso para criar aquele fundo, aquela fundação, autarquia, ele entra direto com uma VPA, com uma transferência do Tesouro, e não lança isso como um patrimônio social. E o MCASP fala que deve ser lançado como patrimônio social. E aí depois você vai ter o valor que foi aportado para a sua criação e o resultado acumulado, que é o resultado das suas operações após a sua criação, né? Então é isso que é a diferenciação da conta patrimônio social e capital social. Regra de integridade que a gente tem que olhar. Não pode, por exemplo, um órgão, uma prefeitura, uma fundação, um fundo de autarquia, ter lançamento na conta capital social. Capital social é só empresa. Assim como a empresa não pode ter lançamento na conta patrimônio social. Ok? Isso é uma regra de integridade. O AFAC, adiantamento para futuro aumento de capital, é específico para as empresas. São contabilizados os recursos recebidos a título de adiantamentos para futuro aumento de capital de seus acionistas, que pode ser setor público ou privado, a ser utilizado com a finalidade de aumentar o capital social, enquanto não forem celebrados a alteração na composição do capital pela Assembleia Geral Ordinária, né, que é feita anualmente. Antes, no CIAF, a gente fazia o seguinte, até antes da implantação do PECASP, em 2014, a gente apurava o resultado, jogava em resultado acumulado. Aí, quando a gente abriu o ano seguinte, a gente pegava todo o resultado acumulado e jogava em patrimônio social. No CIAF a gente fazia assim. Então, aí, na verdade, eu vi mais quando eu coloquei isso aí, foi mais pela minha, como é que fala,
a prática que eu tinha de fazer isso antes, mas está errado, né? É só fundação, o MCASP agora cravou isso aí, é só fundação, autarquias e fundos. O órgão não. O órgão ele fica como resultado acumulado, ok? Mas no CEAF nós fazíamos isso até 2014. A gente pegava, apurava, fechava o ano como resultado acumulado. Quando a gente transferia o saldo para o ano seguinte, aí a gente pegava todo o resultado acumulado e colocava como patrimônio social. A gente, se você pegar o CIAF até 2014, era assim. Aí quando a gente estudou isso, aí a gente refinou, não, órgão, uma prefeitura, uma secretaria, não precisa disso, pode ficar como resultado acumulado. Só fundação, fundo, autarquia e consórcio, que aí recebe aporte para a sua criação, que carece de ter essa distinção. Mas na União a gente lançava tudo isso como patrimônio social, né? O AFAC, né? O AFAC só existe para as empresas. Então, por exemplo, no caso, quando um fundo, uma fundação, uma autarquia, um consórcio, ele recebe transferência para o seu aporte, do seu patrimônio, isso já entra direto como patrimônio social. Agora, as empresas, ela tem um rito diferente, porque as empresas, elas recebem o recurso, esse recurso ele já pode ser utilizado, mas ele só vai se converter como um aumento de capital quando a Assembleia dos Acionistas se reunir, que aí é a Lei 6.404, que fala que é até 30 de abril do ano seguinte. Então, vamos supor, tudo que a empresa receber durante o ano de 2018, ela não pode lançar em 2018 já como capital. Fica nessa conta transitória de AFAC, como um adiantamento, e quando a Assembleia Geral se reunir em 30 de abril, até 30 de abril de 2019, e aprovar esse aumento de capital, aí sim é que o contador vai fazer o lançamento com base na ata da Assembleia Geral Ordinária, transferindo da conta de AFAC e colocando a conta capital social. Então, essa conta é uma conta transitória, recebeu o recurso para fazer um investimento, fica aqui aguardando o posterior aprovação dos acionistas para aí depois transferir para a conta capital social, que é aí que vai mudar a composição acionária. Por que tem que fazer isso? Porque a empresa tem N acionistas. Você pega uma Petrobras, tem milhares de acionistas, centenas de milhares de acionistas, tem os acionistas minoritários. Então, um acionista ele fez um aporte. O aporte dele vai impactar na composição acionária de todo mundo, porque vai aumentar a participação dele e vai diminuir a participação dos outros. Então, os acionistas, que são os donos da empresa, têm que se reunir e falar, eu estou de acordo, né? Então, só depois que tem essa aprovação pela AGO, né, no caso das empresas, é que eu vou transferir de AFAC para capital social. Então, ela é uma conta transitória e é específica só das empresas. Então, regra de integridade, órgãos, fundações, autarquias, fundos, não pode ter lançamento nessa conta, porque essa conta é só para as empresas, para registrar os adiantamentos que ela recebe dos seus acionistas para aumentar o capital. Então, a característica, né, na origem, recurso recebido a partir de aporte de acionistas ou cotistas, se for uma empresa de capital fechado, e a destinação, recursos para futuramente capital, sendo impeditivo ou outras finalidades. Quando recebe um AFAC, o AFAC ele não pode ser utilizado para custeio. Porque se ele for para custeio, ele já está desviando a finalidade dele. Aí ele já vai descaracterizar a empresa como não dependente, vai caracterizar a sua dependência do orçamento fiscal. Então, o AFAC, ele é para investimento. Fazer investimento na empresa, então não pode ter desvio da sua finalidade. Isso é um ponto que a auditoria deve verificar, porque aí você pode ter empresas que estão tendo prejuízo e esse prejuízo das suas atividades está sendo custeado com a AFAC. Aí essa empresa, se tiver isso caracterizado, o órgão de controle, na análise das contas, já recomenda ou pode já determinar que ela passa a ser uma estatal dependente. É assim que o TCU faz lá na União.